Fala galera JCast, passando aqui rapidão para esclarecer alguns problemas que tivemos técnicos na captação das imagens, mas para a glória de Deus concluímos. Aproveite mais um episódio. Fala galera JCast, dessa vez eu acertei. Estamos aqui mais uma vez gravando aqui, né, para vocês, como sempre um conteúdo diferente, um conteúdo novo. Mas estamos aqui com uma pessoa especial que talvez muitos não conheçam, mas vai passar a conhecer hoje. Então, eu queria que o senhor se apresentasse. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Adeilson, sou o pastor Adeilson do Floresta, né? Estou aqui há muito tempo na Nova Aliança, né? Servindo a Deus e tentando conquistar vidas para o Senhor. Amém, parceiro. Amém. O senhor é fera mesmo, parceiro. Eu gosto de fazer os encontros com o senhor, que é legal. É A galera bênção, de né? teatro, na verdade, eles quando falam assim, não, vamos fazer encontro lá pro Floresta. A galera já, pô, não, vamos fazer altos peças lá, eles gostam de servir. Pastor, então, a gente convidou o senhor pra mais um bate-papo aqui no AJ. A gente quer saber várias questões, né? E o senhor aceitou o convite. Estamos Né? aí, né? Pastor, a primeira coisa que eu queria saber é quantos anos o senhor tá na Igreja de Nova Aliança? Quantos anos? Eu tô desde 99, então quer dizer, eu tenho 20 quantos? 22 anos, acho. 22? Eu tinha colocado 22, né? Acho que é 22 anos que eu tô na igreja. 22. E aí o senhor é o fundador lá Do Floresta? do Floresta, né? Sim, eu acho que sim. Porque começou, né, a célula no Floresta e hoje se tornou, né, uma igreja, né, uma congregação da Nova Aliança. Tá lá, é firme, graças a Deus, né? Tudo por causa do começo, né? Amém, pastor. Pastor, eu queria saber um pouco da sua história. Antes de, né, de ser cristão. Tipo assim, o que o senhor fazia? Quem o senhor era? Quem que eu era? Perdido também, né? Todos que vieram pra cá eram perdidos. Eu sou do interior, né? Eu vim de uma cidade chamada Aurilândia, um povo também católico, né? De Reis. Parou mesmo. Folia de Reis. E vim pra cá trabalhar, né? Como todos, né? Eu bebia, farriava, né? Tinha uma vida totalmente perdida. E um dia, né, a minha esposa começou a ir para a igreja. Se a pessoa falasse, eu por ser católico, eu não gostava de cristão, né? Morava numa casa, minha casa era tipo uma chácara, tinha uma vizinha do fundo. Eu creio que se ela vai ver isso aqui, ela vai Vai recordar. ela vai recordar, né? O nome dela é Dona Hilde, acho que era Hilde nessa época. E eu ficava muito ali, né, sacaneando a coitadinha da crente, né, por ser uma assembleana. Mas eu não gostava de crente, na verdade, né? Nunca gostei. Mas aí eu vim para Goiânia, né? Minha esposa, por causa que nós estava tendo uma vida muito difícil, né? Difícil nada. Eu trabalhava, eu ganhava bem, eu era vendedor, né? Mas o que eu ganhava, eu consumia tudo. Eu era o devorador, eu consumia eu mesmo com as coisas que eu ganhava. E foi quando nós mudou para Floresta, né? Nós morava de aluguel, comprei lá um lote. E aí minha esposa começou a vir para a igreja, porque estava tendo muita briga, né? Passando por necessidade. Porque ela trabalhava, eu trabalhava, nós ganhava bem, eu ganhava naquela época, eu falo que em média de salário, eu ganhava 5 salários, porque eu trabalhava em expedição. Da expedição eu passei para ser vendedor. E quando nós começamos a vir para a igreja, ela vinha para a igreja, nós começou primeiro vir para a casa da benção. Era uma pastora bem moreninha, né, para não dizer bem escurinha, ela era, né, e nós gostava dela muito, uma pessoa muito boa. E eu acho que o exemplo de crente para minha vida foi essa pastora, porque o dia que nós conhecemos célula, né, eu emociono por causa disso,
dia que nós conhecemos célula, eu falei para ela, falei, Cristiane, eu quero ir para aquela igreja lá. E nós conversamos com ela, chegamos nela, falando com ela falou, meu filho, eu quero que você cresça, né? Eu quero que você cresça. E Deus já tinha falado para mim que você ia ser um grande pastor, né? Um homem de Deus, e que você não ia ficar aqui. Eu sei que você vai, né? E eu pensei comigo, falei, pô, né, saí de mas era uma igrejinha pequenininha, um pouco maior que essa sala aqui. Aí viemos, né, começando a ter célula, né, comecei a frequentar a célula, né, debaixo de uma benção. Eu falo que tudo tem que ser debaixo de uma benção, que eu conversei com ela, nós chegou nela, falou, ó, eu gostei do sistema. Naquela época nós era indo para a igreja, né, antes de acontecer esse fato também, né, eu era para me ter falado, minha esposa, nós sofria muito por causa que eu bebia. E ela, um dia que ela não foi na igreja dessa senhora, eu fui na igreja, cheguei lá, ouvi o culto, ouvi uma palavra, e essa palavra foi a palavra que tocou na minha vida, e eu aceitei a Jesus. Minha esposa nem lá não estava. Aí o dia que eu cheguei em casa, a hora que eu cheguei em casa, que eu falei para ela, Cristiane, eu aceitei a Jesus. Ela, brincadeira, não brinca com Deus não, porque essas coisas de Deus é sério, né? Ainda não tinha muita revelação das coisas de Deus. Aí começamos a frequentar uma célula na casa de um irmão chamado Kardec, né? Acho que muita gente conhece ele aqui. E eu via né, o jeito de trabalhar com as pessoas, eu gostava daquilo ali, né? E eu era pessoa tímida, eu sempre fui tímido, né? Tímido sim, do extremo. Eu era conversador demais quando eu tava com a cabeça cheia. Liberdade, né? Então, quando eu tava com a cabeça cheia, bêbado, aí eu conversava muito, mas eu sem a bebida eu era tímido. Ninguém sentava na cadeira ali, se todo mundo conversasse eu ficava ali, se perguntasse para mim, era essas conversas, né? E fui aprendendo, fui conhecendo cada vez mais a Nova Aliança, né? Foi aonde eu abri uma célula na minha casa mesmo. Essa célula foi aonde foi gerado essa, né, hoje uma congregação, e começou a célula na minha casa. E, né, eu via o sistema de oportunidade, né, trabalhar com as pessoas. Nessa época tinha o Marlon, tinha o Gerson que já frequentava lá como discípulo do bispo, né? E esses caras, eu via esses caras chegar lá, né? Porque lá era assim, por ser um lugar que não tinha asfalto, as pessoas tinha muita rejeição para ir para lá, né? Se você falasse, vai para lá, não vou para lá não. E o Bispo Zé estava lá, firme, Marlon, firme. Marlon é uma pessoa também que eu, né, tenho muito conhecimento com ele, gosto muito dele, e ele estava lá, ajudando. Tinha chuva, hoje não é possível, né? Com chuva, e eles apareciam lá. E eu tava sempre vendo aquilo ali. Eu vendo aquilo ali, e eu colocava no meu coração, porque eu acho que, né, Deus já tinha, né, o chamado. Eu acho que Deus já tinha falado, ó, eu quero que você faça desse jeito, porque quando eu resolvi ir para a Nova Aliança, foi tipo né, uma visão, né, Deus me incomodou e falou, ó, eu quero que você vá, porque eu quero que você seja um cristão, e não um cristão de banco. E eu ficava naquilo na minha cabeça, gente, cristão de banco, gente, né? E eu via assim, porque quando eu estava na casa da benção, né, a gente ficava sentado, só a pastora, as meninas cantavam ali 2 corinhos, né, da harpa mesmo, terminava, e eu ainda achava bom, né? E lá né, eu vi a célula. Quando eu comecei a vir para cá, era uma dificuldade para nós vir para cá, né, porque era longe, né, muito longe, e naquela época tinha muita dificuldade. Você tinha que pegar, né, 3 ônibus. Você pegava para ir para o terminal Padre Pelágio. Aí do terminal Padre Pelágio você tinha que pegar para o terminal do Recanto, que já existia o terminal do Recanto. Do terminal do Recanto você tinha que pegar para o terminal do Fim Social, que era quase aqui embaixo, né? E de lá de baixo para cá, meu amigo, era no pezão, que era lá em cima, lá, ó, tinha que vir na pé. E isso nós começamos, ó, foi muito tempo,
Muito tempo. Hoje eu vejo assim a facilidade que as pessoas têm de ouvir de Deus, servir a Deus, e as pessoas não faz. Eu vim por causa de quê? Eu vim porque eu vi que eu precisava. Né? Quando eu aceitei Jesus, eu falei, eu aceitei Jesus porque eu precisava. Né? E aí eu falava assim, gente, será que eu vou conseguir? Porque era muito difícil, eu ainda tinha o medo do vício, né? Porque eu bebia muito. Aí eu ainda falava para minha esposa, mesmo eu já vindo para cá, e eu ficava, minha esposa, não, vamos ficar firme, vamos ficar firme. E comecei a andar com o Bispo Zé, né? E depois de um tempo eu passei a ser, né, discípulo do Bispo Zé, eu comecei já a ministrar na célula. O primeiro dia foi trêmulo mesmo, né? Quase não consegui nada. E já comecei a andar com ele no discipulado, era G12 nessa época, aí comecei a visitar células de carro junto com ele para conhecer. E foi logo, eu comprei um carro para mim, eu tinha um carro, eu tinha comprado um carro, se eu não me engano, do ano, era 95, 96, era um Gol. Aí eu vinha nesse carro pros cultos. Mas trazia quase todo mundo que podia trazer nesse carro. Era um carro novo, e você falava, você ficava olhando, falava, gente, né, mas esse carro não é meu. Eu já tinha essa convicção, esse carro não é meu, esse carro é de Deus. Ele me colocou na minha mão, eu vou trabalhar. E nós veio, né? E depois eu tive outro carro, né? E estava muito difícil, porque eu tinha célula. Logo eu comecei a participar de liderança de casais. Nós fizemos um curso de casais que existe há muito tempo, o MMI, partiu da Nova Aliança com um casal que tinha aqui dentro, e nós fizemos, foi onde a nossa vida sentimental ficou mais forte, mas a minha esposa, nós já tinha, aí nós batizamos na igreja Nova Aliança, nós casamos, né? Foi assim que nós casamos, o povo achou estranho, porque no nosso casamento nós só fizemos, né, uma apresentação lá, né, no cartório, foi lá no cartório, diante do cartório, voltou para casa. Lá em casa nós fizemos um almoço, uma janta, se eu não me engano, foi uma janta, e teve um pagode nessa época. Os meninos tocavam pagode nessa época, e, né, me perguntaram para mim o que você achava. Eu falei, rapaz, eu tô de boa, se vocês quiserem fazer, você vai fazer. Pagodinho é bom. Foi o pagode, né, tocado, né, tinha uns meninos, Pedro Alex, eu não lembro muito, porque tinha muita gente naquela época. E a célula em casa tinha eu lembro que uma vez o apóstolo visitou a célula lá, quando ele viu aquele tanto de gente, ele falou, não, aqui tem que abrir uma congregação, do jeito que tá, porque já tinha a célula, lá tinha mais de 60 pessoas, tava difícil de vir as pessoas para cá, né? Aí foi logo, né, o irmão do Bispo Zé começou a caminhar com nós, o Abadil, não sei se você conhece. Não. É uma pessoa boa demais. É bem difícil, né? Ele sabe, ele vai ver isso aí. Eu tenho para falar para ele não esconder. Eu amei ele demais da conta, um cara do meu coração. Né? E ele foi um dos caras que pegou firme ali também. Foi logo, ele tinha um caminhão, ele falava, se vocês não importar, eu levo vocês no caminhão. Né? E o povo lá era um povo simples, né? Falava, rapaz, nós vai nesse caminhão. Nós vínhamos, todo mundo nessa bolé do caminhão. Tinha vez que chovia, Todo sofrimento, cara. E teve uma vez que ele falou, não, nós levamos uma lona. Só que a lona do Abadi, né? O Abadi vai saber, eu não quero que ele fique achando ruim. Só que a lona dele era a lona suja, velho. Aquela lona de carregar material, cobrir trem. E ela qualquer coisa, tem uma lona aí. Se você começar a chover, tinha vez que nós vinha pra igreja, com aquele caminhão, moiando, debaixo dessa lona, chegava aqui numa sujeira, você entendeu? A igreja, né? A igreja até bonita, a gente chegava naquela sujeira, aquele trem esquisito. Mas assim, para nós era um prazer. Para nós era muito bom estar aqui, ouvir a palavra. Nessa época, nós tinha muito pregador aqui de fora, aqui tinha pastor Osmar, tinha pastor Silvio, tinha um monte de pastor. Então assim, nós tínhamos uma base muito boa aqui, forte aqui dentro da Nova Aliança nessa época. E a gente tinha prazer de sair de lá para cá.
fiz escola de líder, naquela época não era escola de líder, era OVD, tinha escola de profeta, é a mesma escola de líder hoje, né? Na época era com o pastor Osmar, hoje é bispo, né? E eu fiz, minha esposa fez, e nós foi caminhando, foi crescendo. Aí nós passou a ser líder de casais, né? Ficou uns 2 anos trabalhando como liderança de casais na igreja. Aí foi aonde nós fomos, né? Fomos ungidos a pastor, né? Fomos ungidos a pastor. E um dia minha esposa, na verdade, foi uma confirmação de Deus. Nós tínhamos barracão lá na nossa casa, né? Esses barracão falaram que nem o outro. Moço, pior coisa do mundo, eu vou falar pra você. Você que mora de aluguel, não sei se você paga, mas os que morava lá, meu Deus, deu prejuízo, meu Deus. Só dava prejuízo. Eu falei, Jana, eu sonhei que, não sei se foi sonho, Deus falou que é pra me derrubar os barracão, mas como é que nós vamos fazer com esse povo aí dentro aí? A Cristiano falou pra mim, ai Deus, eu teve o mesmo sonho. Aí eu aproveitei, porque tava lá, era uma cunhada minha, uns parentes. Falei, ó, cara, vocês ocupam o barracão, que nós vamos precisar do barracão. Aí nós começamos lá a fazer a igreja. O Abadi pegou firme com nós, ajudou nós. Nessa época eu já tinha pessoas que estavam andando comigo, né, e abraçaram a causa. E fizemos lá, né, e começamos. E o apóstolo nos abençoou, falou, ó, eu vou estar orando e eu sei que você é capaz, né? O Bispo Zé, eu falo que o Bispo Zé é um paizão, né? Um cara que sempre lutou por nós lá no Floresta. Ele sempre lutou, ele acreditou em nós lá. O Bispo Zé, desde o começo. Porque eu vou falar, para você sair daqui, pegar a chuva, estrada de chão. Naquela época não tinha asfalto lá, era estrada de chão. E eu ficava olhando assim, pá. Tem que gostar da obra, viu? Tem que gostar da obra, porque esses caras é doido. Eu falava pra mim, esses caras é doido. Tinha vez que ele chegava lá com a Bíblia toda molhada. E o povo tava lá esperando. Interessante que o povo tava lá. O povo ficava lá esperando. E tinha vez que eu falava, Xane, hoje vai estar chovendo, ninguém vai vir, não. Essa célula não vai dar ninguém hoje, não. Aí quando é fé, o povo chegava. Eu ficava pensando, nossa, o povo vai sair lá do balneário para vir para cá chovendo. Né? E essa passagem aqui era ruim de passar. Essa de baixo aqui não tinha como. Tinha vezes que não dava para passar, tinha que passar por cima, voltar por cima. E eu ficava pensando, né? Quando é fé, chegava o bispo, chegava o Marlon. Ou tinha vezes que chegava molhado. Teve uma época que o Leonai também começou a ajudar lá. Né? E eu falava, gente, a obra tem que ser dessa forma mesmo. Por isso que eu falo assim para todo mundo, as pessoas falam, mas você saia de lá para vir para cá, para a igreja, tão longe, tanta igreja lá. Eu falei, sabe por quê? Porque a gente retribui dessa forma. Né? Quando você vê sinceridade nas pessoas. Eu via a sinceridade. Né? E o Bispo Zé foi uma pessoa que, né, eu respeito muito demais da conta. Né? Tem ele como, né, o meu pai na fé mesmo. E, né, ele é um parceiro. Né? E até hoje nunca me deixou, direto tá comigo. Até hoje, ontem mesmo estava comigo. Né? Eu gosto muito dele, um abraço para ele. Né? Eu quero falar para ele que, né, eu gosto muito dele. E é assim, nós tá indo aí. Amém, pastor. Bela história, história massa, né? Era muito intenso, né, mano, de antigamente, né? O povo queimava mesmo pela obra. Rapaz, né? eu vim da família super católica, meus tios é macumbeiro, velho. Então assim, né, eu ficava vendo aquilo ali, eu falei, gente, eu não consigo ser crente não. Né? Eu não consigo ser crente não. E eu pensava, não vai dar certo. Né? E eu vim para a igreja. Né? E eu pedindo a Deus, Deus me ajuda.
E como eu falei, nós estávamos falando, eu também tenho, né, eu tenho dificuldade, eu quase não gostava de ler. E eu falava, eu vou ler esse livro, eu tenho que ler esse livro um mês. Aí começava a ler um livro, terminava, começava a ler outro, terminava, gente, mas é difícil demais você entender isso aqui, uns nomes difíceis, né? E graças a Deus a gente foi, né, a gente foi cada dia crescendo. E foi começando a aparecer o desafio, né? Desafio. Graças a Deus também, minha esposa, ela é mulher guerreira, me ajudou muito, né? Tem me ajudado, está me ajudando, né? Eu falo que se não fosse ela, eu vejo muitos pastores hoje desistindo da obra por causa da força da mulher junto, né? Às vezes eu já vi pastor ser consagrado até que dentro da sede mesmo. Pastor que passou pela sede, o cara trabalhou, lutou, e na hora de receber a unção, a esposa, ou não, eu não quero ser pastora não. Se você quer ser pastor, você vai ser pastor sozinho. Porque não é fácil você trabalhar com os outros, né? Eu vi o bispo Zé trabalhar comigo, né? Ele chegava lá, aquela maior boa vontade, eu olhava para ele e falava, gente, esse cara é meio doido, véio. Não tem lógica, né? Então, assim, e que eu via naquela época, eu vejo hoje, né? Você lutar por uma pessoa que você, todo dia você fala para ele, muda, velho, faz isso não, para com isso. Aí passa uma semana, 2 semanas, você vai lá, o cara tá do mesmo jeito. Às vezes não vem pra igreja mais. Você fala alguma coisa que não tem nada a ver com religião, ele achou ruim, você entendeu? De jeito. E assim, da onde você recebe os chicotes, né? Eu falo receber o chicote porque assim, a gente que é pastor, né? Quando você tem pessoas que você fala, você é pastor? Nossa, que benção, mas tem gente que fala, eu não gosto de pastor não. Pastor rouba, pastor é isso, pastor é aquilo. Pastor rouba o dízimo. Né? Eu falo, gente do céu, mas não é fácil, né? Mas graças a Deus eu tinha um patrão, né? Eu acho que ele também é um cara que ouve muito, eu creio que ele vai ouvir isso. Ele, na primeira vez que ele falou para mim, pra você ver o tanto que a obra, ela tem que ver, como é que fala a palavra? É por isso que fala, para ganhar algo no mundo espiritual, você tem que perder. Eu trabalhava lá, eu ganhava quase 5 salários. Falei para ele assim, um dia, falei, Ramos, o nome dele é Ramos. Ele é grandão, essa porta aqui ele não passa não. Essa porta aí é pequena para ele. Ele é grandão. Jogador de basquete. Aí ele falava assim para mim, eu falava assim, agora você vai ser crentinho. Eu falei, não, crente eu já sou, graças a Deus, né? Cristão eu já sou. Aí você vai ser pastor, passa a roubar também. Eu falei, também, se você quiser ir para lá para me roubar, você pode ir. Eu brincando com ele, né? Mas ele era muito duro, ele falava assim para mim, rapaz, eu não acredito que você vai fazer isso não. Você vai largar o seu trabalho, né? Para servir a Deus. Eu falei para ele, Ramos, é o seguinte, você que serve as suas cidinhas, o seu santo, você continua com o seu santo. Eu vou servir o que eu acho que é certo. E nesse dia ele, né, falar que nem o outro, tudo, né, vem à mão de Deus. Ele resolveu fazer um acerto comigo. Ele fez um acerto comigo, eu saí de lá. Aí onde eu vim começar a trabalhar com táxi também na época, eu falei, eu vou trabalhar com táxi porque táxi dá, né, vai dar essa facilidade, né, eu tinha falado para você, para mim fazer a obra. Uhum. E na verdade deu, né? Eu usava do táxi para trabalhar e vim, né, ajudar a evangelizar. Eu fazia tanta coisa nessa igreja e, né, eu corria atrás, né, fazia visita junto com o bispo, né, os encontros que nós começamos a fazer, o encontro dos 1000 na época, e assim, e eu vi aquilo ali, eu falava, gente, né, eu vou ter que chegar lá, né, e nós começamos ali no Floresta, né, e nos começos era muito difícil, não tinha liderança, só eu de pastor, né, aí não tinha como você fazer encontro, não tinha como você fazer nada, tinha que fazer escola de líder aqui, você tinha que fazer tudo aqui, né, tudo aqui tinha que fazer aqui.
E foi crescendo. Hoje, graças a Deus, eu creio que agora, depois que passar essa pandemia, eu creio, eu tenho profetizado também que tem, né, que Deus, ele, né, através dessa vacina aí, nós vamos começar a funcionar normalmente. Eu creio que lá vai ter escola de conquistador. Amém. Nós queremos fazer os encontros. Nos encontros eu não parei. Enquanto nós mete pau, né, pastor? Enquanto nós... Eu não parei de fazer encontro. Eu fiz encontro no ano passado, ano passado, no meio da foi, pandemia. foi bem isso. A dona da chácara falou para mim, pastor, será que não vai ter problema? Eu falei, nós trouxe álcool, nós trouxe um monte de coisa, mas qualquer coisa chegou, nós para, né? Nós obedece e vai embora e faz tudo. tudo. Nós fez um encontro tranquilo, Foi beleza lá o encontro, foi bem isso. Nós não fechamos a igreja, né? Como muitas igrejas fechou no comecinho da pandemia, né? Os irmãos chegou em mim, muitos falou assim, pastor, é decreto e vão perseguir as igrejas. O senhor sabe disso? Eu falei, rapaz, eu sei que vai perseguir as igrejas, mas enquanto não chega aqui, nós vamos estar reunindo. Enquanto não bate minha porta, né? Graças a Deus, teve muitos irmãos que, por medo, eu nem discrimino por causa disso, nem repreendo. Eu sei, as pessoas, né? Tem gente que tem fé, né, para comer, né, carne, tem uns que não tem fé para comer, não tem fé, ele tem fé para comer alface. Eu quero comer carne. E aí você não pode brigar com essas pessoas por causa disso. Sim. E aí então nós fazemos os cultos normal, falava, gente, vamos estar orando, vamos estar, né? Hoje eu creio que por causa também disso aí facilitou demais o celular, né? A mídia hoje, você qualquer coisa, você manda mensagem, você manda uma palavra, você manda, né, uma oração e até foi bom porque nós aprendemos mais a trabalhar com o celular. Sim. Né? Eu creio que mais não só as igrejas, mas o mercado, né, a população aprendeu por causa dessa pandemia. Porque até então o Brasil era muito atrasado por causa de... Todo mundo tinha um celular, mas não fazia quase nada com esse celular. Sim. Né? Hoje não, hoje a gente sabe fazer tudo. Mas eu creio que tudo é a mão de Deus. Amém. Amém? Amém, pastor. Eu gostei demais, mano. Vocês achou de boa? Eu também achei. Pastor, eu queria entrar num tema. Tipo assim, o senhor compartilhou um pouco, o senhor se emocionou, né? É porque é emocionante, né? É algo que o senhor viveu, né? Então eu queria entrar num tema de perguntar para um pastor. Pastor, a gente quer falar sobre vida espiritual. Igual, a primeira pergunta que eu queria te perguntar é como que eu desenvolvo uma vida espiritual? Como que eu desenvolvo uma vida espiritual? Sim. Uai, Rafael, né, antes da gente firmar, né, como a igreja que prega a graça, né, a gente pensava assim que é um líder espiritual, né, aquele cara que tinha que, né, sempre tá, né, fazendo algo, né, buscando algo, né, assim, entrando mesmo na obra, né? Tudo que eu fiz na obra, eu não fiz para ser um pastor, eu não fiz para ser um líder espiritual, eu fiz porque eu gosto de fazer, né? Eu visitava, eu ia para monte, eu ia para qualquer lugar, né? Ter uma vida em santidade, respeitar, né? Um líder espiritual, ele, em primeiro lugar, ele tem que respeitar, né? Respeitar a liderança, respeitar a hierarquia, respeitar, né, quem quer que seja, até a pessoa que chega hoje dentro da igreja, porque você tem que ter sabedoria para você chegar nessa pessoa né, que chegou agora na igreja. E o líder espiritual, uma pessoa que está, né, buscando nessa santidade, ele já tem que ter esse conhecimento. E hoje eu vejo assim, voltando para a graça de Deus, né, nós, para ser um líder espiritual, buscar, né, sempre ligado, né, com a palavra de Deus, sempre ligado com as coisas de Deus,
e colocando Deus em primeiro lugar em tudo. Porque você se torna um líder espiritual dessa forma, porque você passa a ter uma base de crença verdadeira, né? É como eu falei, você não busca Deus porque Deus ele faz. Você não busca Deus porque Deus ele é bom. Você busca Deus porque você ama e você sabe que ele te ama, né? Isso é a liderança, o espiritual do homem, né? Eu vejo assim, né? Falar com eu me emociono muito por causa assim das coisas, né, de Jesus fez conosco. Irmão, Jesus ele simplesmente nos amou. Aquela mensagem dos evangelhos todinha, o Rafael, é só para mostrar o que Jesus quer que cada um de nós façamos, você entendeu? Eu entendo que o evangelho, né, é Jesus vencendo a graça, vencendo a lei, quer dizer, né? E nós hoje nós temos que vencer a lei dessa forma. Como que eu vou vencer a lei, pastora Deus? Eu venço a lei crendo, né? Como nós falou, se o cara bebe, é problema dele. Não tem nada a ver com a bebida dele. Eu tenho a ver com o espiritual dele. Eu vou trabalhar no espiritual dele. Tem muitas pessoas na minha igreja, tem muitas não, algumas, que ainda fumam na minha igreja, né, na congregação. E se você perguntar para mim que dia que você repreendeu eles, eu nunca repreendi eles. Nunca, nem falei nada para eles. A única coisa que eu falo para eles é: Jesus te ama. Jesus pagou um alto preço, né? E você tem que firmar, você tem que buscar, né? É isso que faz de você ser um líder, né, espiritual, né, que conquista. Amém. O líder espiritual de verdade, ele conquista nem por esforço, né, por caráter, né, por testemunho que eu acabei de falar. Sim. Testemunho. Se você tem um testemunho, as pessoas olham para você, a primeira coisa que a pessoa fala: esse é um homem de Deus. Quando a pessoa fala é um homem de Deus, ele viu, né, que você é uma pessoa espiritual. Eu acho bem fera quando alguém fala muito de caráter. Caráter pega bastante, né? Igual, o senhor hoje é feirante, né? Entra na parte da... Então, tipo assim, as pessoas te veem o adeus normal, não, adeus feirante. Mas quando o senhor começa a compartilhar algo de Cristo e eles veem o seu caráter diário, ali conquista mais do que qualquer outra coisa, né? Esses dias para trás, não, um testemunho, a moça chegou em mim, ela, né, é claro que ela, a ideia é o que está acontecendo com ela. E ela, eu não sabia que o senhor era pastor, não. O senhor trabalha aqui? Eu falei: mas por que tem a ver eu trabalhar aqui? É porque tem muitos pastores que não trabalham assim. Aí ela queria que eu desse um conselho para ela. Eu fui falar para ela do conselho. Depois que eu falei do conselho para ela, moço, ela chega lá: pastor, pastor, eu queria que o senhor orasse para mim, para minha família, para meu filho. Estou indo para a igreja, né? Graças a Deus por causa do senhor. E eu lá no ponto, hein? Nunca foi na minha igreja. Então, assim, o testemunho é esse. Sim. Né? É bem interessante mesmo. Pastor, outra pergunta é: como que eu tenho um relacionamento saudável na vida cristã com Jesus? Relacionamento saudável? Na sua visão. Se fosse, exemplo, vou usar o Wellington, né? O Wellington, o Matheus, o Alano, que é os três que eu conheço. Se ele chegasse no senhor e falasse assim: pastor, eu quero desenvolver uma vida espiritual melhor, né? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, né, a gente tem que se posicionar naquilo que a gente quer, né, em relação às coisas de Deus. Né? Para você buscar algo, né, você precisa acreditar naquilo. Né? Você tem que tomar posse daquilo. Né? Eu vejo assim que quando eu me decidi por Cristo, a primeira coisa que eu falei: eu não quero ser, né, aquele crente que bebe, eu não quero ser aquele crente que está na igreja, não quero ser esse cara que vai e volta. Né? Eu quero estar centrado numa coisa. Né? E quando você centra numa coisa, e essa coisa é ligada a Deus, né, a sua vida vai mudando. Né? Você vai mudando de caráter, você vai mudando
a sua personalidade, porque a minha personalidade ela mudou, né? As pessoas, eita, Os caras. Meu Deus. Vai, Pastor, pode continuar. eu era um cara muito nervoso, né? Você vê, um tímido, mas nervoso. Sim. Brigão, né? Às vezes muito fleumático, né? Queria fazer as coisas tudo na força do braço. E aí você vai centrando nas coisas de Deus, você vai centrando. Hoje eu não faço nada sem não ser a vontade de Deus. Amém, pastor. Você entendeu? Amém, então, glória a Deus. o cara, para ele entrar nesse nível aí, ele tem que dar vazão ao Espírito Santo de Deus. Se ele não der vazão ao Espírito Santo de Deus, ele não muda, né? E eu dei vazão, eu mudei meu sistema de trabalhar, eu parei de ser, né, bravo no estralo, né? Mas eu fui pedindo para Deus, né? E a primeira coisa que você tem que fazer é pedir para Deus. Deus, muda, me toma, me faz algo, Pai, eu preciso, e Deus vai fazendo, né? Amém. Foi igual, lembrei agora, só falando que o Bispo Zé era doido de ir lá nos treinos. Ele é doido, moço, ele me lidera, então só dele me liderar ele já é muito doido já. O bom é que, tipo assim, o que ele falou é igualzinho o que o Bispo falou no podcast dele também, velho. Ele vai linkando, né? Queria nas baladas buscar os outros. Não, mas a história do Bispo Zé é assim mesmo. Ele tem umas histórias bem assim, né? E o senhor falando também, o pastor, igual, se fosse um jovem aconselhando, eu me sentiria muito bem de ouvir as palavras. Amém. Porque seria algo que, tipo assim, tá falando de mudança, né? Mudança. Então, se eu venho pra algo que é de mudar, então eu tenho que mudar, né? Hoje, Rafael, porque nós conhecemos a graça, a melhor coisa para mim tentar falar para você mudar, para você tentar ser um líder ou uma pessoa espiritual cheia de Cristo de verdade, eu amar você mais do que, né, não só porque nós somos irmãos em Cristo, não, mas eu transmiti isso, né? E isso aconteceu comigo e com o bispo, né? Isso acontece comigo e gente lá dentro da igreja, né? O Hélito mesmo, né? Eu gosto muito do Hélito, né? Eu trato o Hélito muito bem, né? Assim, não só o Hélito, todo mundo. Respeito, né? Eu respeito aqueles que já estão lá em cima, eu respeito aqueles que estão lá embaixo, né? Do mesmo jeito que eu trato um, eu trato o outro, né? Na minha casa não tem nada que é meu, você entendeu? Uhum. Na minha vida cristã não tem nada que é meu, né? Eu falo para todo mundo, gente, nem eu sou de mim mesmo, eu sou do Pai. Então, se eu sou do Pai, eu vim para fazer a vontade daquele que me chamou, foi o Pai. Então, para ser cristão, para ser um cara que tá aí buscando, né, ele tem que focar, ele tem que acreditar naquilo que ele faz. Amém. Pastor, pega nesse gancho aí, pastor. O senhor deu meio que uma deixa com o coração de pastor, né? Igual amar e tal. Porque lá em João 10:10, Jesus pega e fala, eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Pastor, como que é ter um coração de pastor? Não, tô falando pastor e tal. Mas como que é pro Senhor o coração de pastor? Eu penso, né? O Cristo, Jesus, ele falou para nós, seja o meu imitador. Nós não vamos conseguir ser Cristo. Ninguém de nós. Eu falo para todo mundo, irmão, eu tenho as pessoas que eu trabalho com elas lá dentro da igreja. São pessoas que eu amo de verdade. Eu tenho as pessoas que eu tô lá na rua com eles. Eu amo da mesma coisa. Eu trato do mesmo jeito. A pessoa chega, encosta em mim, pastor, você podia me dar um conselho? Dou. Pastor, se eu for na sua igreja, irmão, pode ir. Você entendeu? Eu tenho um rapaz lá, o nome dele é o Hélito. Por incrível que pareça, é o Hélito. É outro Hélito, né? É outro Hélito. Tá vendo, Hélito? Não fica soberbo, não. É outro. Ele ama outro. Esse Hélito, cara, ele é macumbeiro, velho. Macumbeiro. Anel. Esse trem tudo esquisitão. Né? E aí eu trato ele, né, irmão? Trato ele como qualquer um. Converso, dou conselho, né? E abraço. E um dia ele chegou em mim e falou assim, por que você faz isso comigo?
Falei, ué, por que que eu faço isso contigo? Por que que eu faço com você? Porque as pessoas quando descobrem que que eu não sou cristão, que eu sou satanista, ele é satanista mesmo. Ele falou assim pra mim. Falei, uai, não tem nada a ver com sua religião. Não tem nada a ver com sua religião. Eu simplesmente acredito que você é um que Deus chamou da mesma forma, e só que você está servindo o lado errado, né? Então, assim, a visão de um líder, de um pastor, é a visão de Cristo hoje. Você vê Pedro, ele negou Jesus, né? Não sei quantas vezes. Jesus falou para ele, ó, você ainda vai me negar 3 vezes. Ele falou, que é isso, Senhor? Eu amo o Senhor demais. E ele negou Jesus. E Jesus olhou para ele. O olhar de Jesus para Pedro, o Rafael, foi um olhar de amor, mesmo ele estando negando ele. Né? E eu vejo lá fora as pessoas dessa forma, as pessoas às vezes que repudiam a gente porque é pastor, que tem uma barreira. Eu conheço até uma menina lá que ela tem uma barreira, né? Mas eu falo para todo mundo, eu não deixei de amar ela, não. Ela não quer, eu não vou, né? Mas se um exemplo que eu quero trazer para você, esses dias para trás, uma menina chegou em mim e falou assim para mim, pastor, eu queria que o senhor orasse pela minha mãe. Eu falei, oro. Eu tenho isso comigo. Eu posso orar, mas eu pergunto o porquê, né? E o que está acontecendo, né? Porque a oração tem que ter direção. Né? Ela falou, não, minha mãe está de Covid. Eu falei, sua mãe é cristã? Não, não é não. Né, não. O que ela é? Não, ela é da Umbanda, né? Eu falei, ela é da Umbanda? Como é que é o nome dela? Aí ela falou o nome da mãe dela. Eu falei, não, eu vou estar orando. Eu vou colocar o nome dela na igreja. Irmão, toda terça-feira nós orávamos e eu colocava o nome dela na oração. Deus livra ela, cura ela, liberta ela. Deus não aceita, pai. Né? Porque a filha pediu. Né? O coração de um homem cristão, de um pastor, é esse, de entregar a vida pelas ovelhas. E quando foi um dia, ela chegou, né? Ela chegou, vi que ela estava com semblante, sem maquiagem. Eu perguntei, e aí, como é que você está? Ela, e sua mãe? Ela fez assim, era só chorando. É isso que às vezes deixa a gente triste, né? Porque eu não queria que a mãe dela, mesmo que seja de Umbanda, morresse. Aí ela saiu chorando. Ela nem me respondeu porque ela não conseguiu, né? Até inclusive eu falei dentro da igreja, falei, não, o nosso papel como cristão é esse. É o papel que Cristo fazia aqui hoje. Não é porque o cara não está na igreja é que eu não tenho que servir ele. Muito pelo contrário, é aquele lá que eu tenho que servir. É aquele que eu tenho que orar. É aquele que eu tenho que correr atrás, né? E o pastor é esse. Eu vejo muitos pastores aí que não me preocupa com ninguém lá fora. Preocupa com o dele, que está lá entregando dízimo, que está lá de boa, né? Se você for lá na minha igreja, lá na congregação hoje, Nova Aliança, porque a gente acredita na graça de Deus, eu falo para todo mundo, irmão, dízimo é bíblico, mas eu não estou aqui para obrigar ninguém. E outra, aqui é assim, meu pensamento, se você entrega 1000 ou se o outro entrega 10, meu amigo, você pode ter certeza, você não vai ser melhor do que ele de jeito nenhum. Lá na congregação, não. Né? Eu falo para todo mundo, sabe por quê? Porque quando Jesus estava ali sentado ali no gasofilácio, quando apareceu aquela mulher para entregar só 2 moedas, Jesus olhou para o coração dela. Jesus olha para o coração das pessoas. Você entendeu? Jesus não olha para o dinheiro de ninguém nessa vida. Então nós não tem que olhar. Né? Eu estou lá na rua, né? Se eu fosse um cara visioneiro, um interesseiro, né? Eu ia procurar pessoas que têm dinheiro. Sim. Né? Eu ia procurar pessoas orar, né? Não faço isso não. Isso não tem no meu coração. É isso que é um coração do pastor, né? Eu não estou falando aqui para me exaltar, não.
É o né? seu, né, pastor? É o meu do pensamento, senhor. né? É o meu É. pensamento. Né, eu tô lá, às vezes a pessoa fala assim, você não tem vontade de fazer com que sua igreja fique uma igrejona, não? Aí meu amigo, meu sonho, era o meu sonho, de ter uma igreja imensa. Né? Todo sonho de todo pastor é ter uma igreja imensa. Mas eu queria saber se Deus ia me dar sabedoria para me cuidar dessa igreja. Né? Porque tudo tem um perigo. Tudo nesse mundo tem um perigo. Né? Então a gente, né, tá ali, passo a passo, orando, buscando, e trabalhando com aquilo que Deus tem colocado na vida da gente. Amém, pastor. Né? Lições, hein, mano? Verdade. Que isso, Essa história do ofício do pastor, né? Acho que é o que Jesus era mesmo, né? Jesus Você vê, é um bom pastor. eu né? fico pensando assim, né, eu não fui lá em Israel não, mas meu sonho é esse, né? Em Israel. E eu fico pensando em Jesus andar as distâncias, pra você entender, para socorrer as pessoas, né? Para fazer algo pelas pessoas, né? Mas Jesus fazia aquilo ali tudinho, irmão, não era só para ser apresentado como Cristo, não. Jesus fazia porque amava, né? Ele amava fazer aquilo. E teve uma hora que os discípulos chegou nele e falou, mestre, vamos parar para nós almoçar, para comer qualquer coisa, né? Isso aqui trocando em miúdos, né? E Jesus, não, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me chamou. O pastor é esse. Verdade. Eu tenho vezes que lá em casa, nós faz comida, nós faz... bom, todo culto, eu faço café lá na cozinha, o povo bebe café, eu faço um café. Agora que nós deu uma parada por causa desse negócio da pandemia, mas todo culto de Santa Ceia tinha uma janta, você entendeu? E tanto eu como minha esposa, ela também tem esse coração, eu sei que tem. Moço, enquanto todo mundo estiver servido, todo mundo estiver comendo, todo mundo estiver... Nós somos os últimos a comer, nós somos os últimos a fazer as coisas, e a hora que acaba tudinho ali, meu amigo, não, pode ir embora. Nós é que vamos cuidar das coisas, entendeu? Então, assim, para mim é um prazer. Amém, pastor. Fera demais. Pastor, a gente chegou já ao final da entrevista. Quero muito agradecer o senhor por ter vindo. Eu vou honrar a sua vida aqui, porque, igual quando a gente foi fazer o primeiro encontro com o senhor lá no chácara, lá no esquimbal do Judas, que eu nem sei onde que foi, o senhor acreditou na equipe que eu tava iniciando, né? No teatro, né? Era. Então, o senhor acreditou, todo encontro o senhor nos chama. A minha equipe gosta muito, quando eu falo assim, a equipe de jovens do teatro, quando eu falo assim, faça Deus chamar a gente vai fazer peça. É como se eu falasse assim, moço, Jesus acabou de chegar aqui e tá trocando ideia comigo aqui. Eles gostam muito, eu gosto muito, igual... Eu tive uma oportunidade de ver o senhor pregar no encontro e foi muito bom. Tipo assim, o Wellington falou assim, vamos lá pra você ver o pastor, ele é simplesão, ele é doido. Porque o Wellington, ele paga um pau mesmo assim, né? Você tá ouvindo aí, né, Wellington? Ele paga um pauzão assim e ele... Nossa, o pastor é doido demais. E eu sentei e fiquei observando e tipo assim, Amém. simplesão, pastor. Então, eu gosto muito de pessoas simples, eu também sou assim, entendeu? Amém. Então, sua história foi muito boa. Não, naquela chácara lá era a chácara do pastor Jonas, né? As primeiras. Mas, assim, eu acredito assim, eu sei que já terminou, mas hoje, no meio evangélico, Rafael, é oportunidade. É assim que eu descubro quem é que tem um chamado, é assim que eu descubro quem é que tem prazer fazer as coisas, né? E a gente vê que vocês têm prazer de fazer as coisas, a gente vê que vocês faz por amor à obra, né? Eu sei que tem muitos ali que às vezes está ali, né? Às vezes por imposição, mas assim, e mesmo assim, para mim, eu acho uma vantagem, sabe por quê? Porque obedece. Sim. Você entendeu? Eu creio assim, por isso que a gente, né, toda vez que a gente vai fazer, eu falo, pode chamar, né? Eu já falei para a Neuza já tinha falado, ó, pastor, né? Eu falei, não, pode, nós vamos precisar, porque, né, nós ainda depende, nós não temos uma equipe e as pessoas para trabalhar também não dá, né? E eu creio assim, eu
Eu sou Nova Aliança. Nós, que nem você falou no Nós começo, somos, nós né? somos a Nós Nova somos, Aliança. nós somos. Eu dependo daqui o tempo todo, eu sempre dependi daqui. Eu nunca parei de depender. Eu pego tudo aqui, né? O conhecimento eu veio daqui, né? Inclusive até eu quero agradecer muito aos meus pastores, né? O apóstolo, a apóstola, amo demais eles, né? E tenho uma consideração muito grande pela vida deles, né? Eu sempre tenho orado por eles, sempre tenho orado pela liderança da Igreja Nova Aliança aqui, sede, né? E pelas outras congregações também, que eu amo muito de coração mesmo, o Bispo César, né? Não falei no nome dele, o Bispo Valdir, os homens de Deus que você precisa também fazer, Chamar né? eles aqui, Chamar né? eles Eles aqui, têm que vir só mesmo, porque, tem que vir. rapaz, ali tem conhecimento, ali Somos Nova tem Aliança pra isso. homem espiritual, é aqueles dois ali, só porque, assim, a primeira coisa que eu prezo é fidelidade, é caráter, e eles têm, Amém. né? Aí tem a Bispa Sidami, que tá aí também, né? Tem vários. Eles têm que vir, tem que O agregar pastor todo Tiago mundo. já passou, né? Tem que agregar todo mundo, saber que a gente é Nova Aliança. E o Bispo César, ele também tem uma história muito boa, o Bispo César, é muito boa a história dele também. Então, Todos aqui, né? queremos você todos, aqui. queremos vocês aqui, vocês estão assistindo, vocês que são líderes para passar algo para os jovens, né? Então, pastor, nós te agradecemos por ter saído de sua casa, ter vindo aqui, vai chegar lá, vai ver o jogo atrasado, mas Vai, tudo vou bem, né? Mas vai ver. O Flamengo Então, estando ganhando, tá bom. não sei, eu sou flamenguista. Então, galera, mais um JCast. Foi o pastor Adeilson. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, mande sugestões, ideias. E é isso daí, estamos encerrados. Temos um culto É nóis. sábado, Temos culto sábado. 7h30. 7h30. O que mais? Culto domingo. Culto 6 domingo, horas. 6 horas. Que hora que é o culto lá na sua igreja? Lá é às 19 horas. Às E 19 quem horas, lá faz no parte Floresta. do Floresta às É, 19 horas. às Não 19 matem, horas. não matem, porque senão o pastor não vai ser pastor de coração, ele vai matar vocês. Nossa, faz nada. Amém. Fechou?